Vamos voltar então ao Parque de Exposições Fernando Costa, onde acontece a Exposebu, já estava me dando branco, Exposebu 2018. Jorge Zaidan retorna mais uma vez aqui, trazendo mais algumas informações sobre a pista de julgamento, algumas personalidades que também estão por aí, né, Zaidan? Bom dia mais uma vez. Olá, Juliana. Pois é, Exposebu 2018, 84 anos de realização pela BCZ e tendo como tema deste ano 80 anos de serviço de registro genealógico de todas as raças zebuínas controladas e selecionadas aqui no Brasil. Agora são 8 horas e 21 minutos no horário de Brasília. Seguem os julgamentos de duas raças zebuínas. De um lado o Nelore, do outro a raça Tabapuã, que foi a segunda raça zebuína formada aqui no Brasil. Todo mundo sabe que o primeiro zebu formado aqui em nosso país foi o Induberaba, que depois passou a se chamar Indo-Brasil. E mais recentemente a raça Tabapuã, depois entrou o Brahma, só que o Brahma não foi formado aqui no Brasil, ele já entrou formado aqui em nosso país em 1994, portanto 24 anos atrás. E daqui a pouco nós teremos também o julgamento do Brahma aqui nessa pista de julgamento, por onde pela primeira vez o Brahma entrou no Brasil. Vou conversar agora com o Dr. Cláudio Fontoura, que é procurador jurídico da BCZ e também da FASU, que é a faculdade ligada à BCZ. Ele é procurador, o chefe também de compliance das duas entidades. Doutor Cláudio, por gentileza, muito obrigado pela sua entrevista. O que é compliance? Em palavras curtas, é a ética, a probidade e a transparência não serem mais qualidades dos gestores, ser uma obrigação. Nós aprovamos um projeto que dará a lavratura de um código de ética, de um código de conduta, com canal permanente de denúncia. Nossa transparência ética será fiscalizada por qualquer um dos nossos mais de 20 mil de associados, com canal permanente de denúncia. Nessa função do senhor, o senhor coordena dois programas, a BCZ Mais Integridade e FASU Mais Integridade. O que são esses programas, doutor Cláudio? São a corporificação desses códigos de ética, mas são também um selo. Isso quer dizer que nós pretendemos ter uma força, uma robustez ética tão grande que nós possamos vender as nossas exigências para aqueles que queiram certificar-se de que cumprem os nossos requisitos. Nós cumpriremos cumulativamente, espelhado na Controladoria Geral da União e no MAPA, todas essas exigências. Então, a propriedade rural que quiser dizer que é ética, é proba e que cumpre os requisitos da BCZ, ela poderá ter o selo ABCZ Mais Integridade. É difícil conquistar esse selo? Quais são os passos? Eu diria que o brasileiro é um povo probo, sério e correto. O que tem atingido o nosso nome é uma minoria ruidosa. O brasileiro consegue e vai cumprir todos esses requisitos. A diferença única é que nós condensamos os requisitos de dois programas, o Proética e o Agro Mais Integridade. Então, ele não é difícil, ele é uma questão apenas de se cumprir roteiros. São muitos passos? São certidões da justiça, demonstrar que a pessoa não responde por processo contra a administração pública e regras internas que proíbem conflito de interesse. Existem questionários que os diretores têm que responder como todo empregador, inclusive os próprios empregados, se eles possuem parentes na entidade, como que eles foram contratados, se existem conflitos de interesse. Os prestadores de serviço também terão que demonstrar respeitar todas as leis brasileiras e ainda o que é elegante, o que é ético de se fazer. Hoje nós temos muitos impostos para o setor rural e temos um cadastro ambiental rural que, mesmo tendo sido aprovado, homologado, tem sofrido algumas mudanças ao longo desses últimos anos. Como é que fica a cabeça do produtor diante dessas mudanças, doutor Cláudio? Eu lhe dou um exemplo em relação à questão da ética e da probidade e das outras exigências do produtor rural. Não estamos trazendo mais uma exigência para ele cumprir. É facultativo e é opcional. Porém, quando se chega no mercado internacional
ou se nós pretendermos receber verbas públicas, como já existe o caso do Rio de Janeiro e Brasília, o produtor rural deverá demonstrar que tem um programa sério de eticidade dentro da empresa dele. Então é bom deixar claro, e eu entendi a forma da sua pergunta, não é mais uma burocracia para o produtor rural, é mais um atestado de higiene financeira, higiene de seriedade. Então ele, na verdade, é um opcional que tende a se tornar obrigatório para a captação de verba pública e para os nossos exportadores. Na visão de muita gente que vive lá fora, o Brasil ainda é um país que não respeita as leis ambientais, que desmata, que promove trabalho escravo. Como é que está o produtor diante de tudo isso? Tem muitas críticas lá fora. O brasileiro está cumprindo bem as suas obrigações aqui, doutor Cláudio? Cumpre. O problema são autoridades histéricas. Eu dou exemplo da carne fraca. A carne fraca tratou de uma limpeza, de uma punição, de uma minoria que chega a ser, conforme disse algumas revistas especializadas, ela é menor do que a chance de ganhar na loteria. E aí vem autoridades histéricas e falar mal da carne brasileira. Eu dou um exemplo em Minas Gerais, nós precisamos elogiar. O governo de Minas, o Poder Judiciário, os promotores, os produtores rurais apertaram as mãos nas multas sendo transformadas numa forma de prestação. O produtor rural, ele não é inimigo, o promotor não é inimigo. Enquanto nós não enxergarmos que somos todos Brasil, promotores, juízes e produtores rurais, nós não vamos mudar. Então é preciso punir as autoridades histéricas, as autoridades que não sabem se portar perante um microfone, perante a imprensa. E a imprensa, ela dá crédito a essas autoridades. Então é preciso que exista alguma forma de punição para essa forma de exagero. Durante a abertura da Exposebu, no último sábado, dia 28, a questão agrária, invasões de propriedades rurais, essa questão foi muito dita aqui nos pronunciamentos. A abertura que contou com a presença do presidente Michel Temer. Isso está melhorando, doutor Cláudio? Para o produtor, nós teremos um Brasil diferente nessa questão das invasões de terras por movimentos sociais, por indígenas? O presidente Michel Temer representa a morte do programa populista, a morte de se entregar ao eleitor o que ele acha que é melhor para ele. O presidente Michel Temer está trazendo seriedade ao país novamente. Nós precisamos de programa com seriedade e esses programas com seriedade, no primeiro momento, são mal compreendidos. Então está existindo. No que tange à reforma agrária, ninguém é contra se for feita de forma correta, de forma racional. Ninguém é contra a distribuição de renda. O que existe é que se a perspectiva for feita do ponto de vista ideológico e não racional, nós vamos errar como a história errou. Basta pegarmos os cadernos de história e vermos o que aconteceram com as propriedades comunistas, onde se distribuiu de forma anômala. Existem propriedades produtivas e os proprietários particulares, eles dão um show de produtividade no Brasil. O país é um país extremamente sério. Volto a dizer isso, o brasileiro é um povo sério. O que está acontecendo é exageros das autoridades. Esse é o Dr. Cláudio Fontoura, que é procurador jurídico da ABCZ e da FASU, que são as faculdades associadas de Uberaba, faculdades ligadas à ABCZ também. Dr. Cláudio, um prazer, muito bom o senhor ter falado conosco aqui, muito obrigado. Muito obrigado a presença sua e está espelhando o nosso programa de ética, seriedade e probidade, que são exatamente o retrato do presidente e dos diretores. Juliana, volto daqui a pouco aqui direto do Parque Fernando Costa, em Uberaba, Exposebu 2018. Tá certo, Zaidan, obrigada. Bom dia, até daqui a pouco então com mais informações da Exposebu 2018.